número 22. A partir do verso 21. Irmãos, quem esteve aqui domingo passado, tanto pela manhã e à noite, experimentou um culto muito, mas muito abençoado. Momentos de muito impacto espiritual em nossas vidas. E eu me lembrei depois do culto de uma frase que o Denzel Washington usou para Will Smith, naquele fatídico momento em que Will Smith dá uma bofetada no outro ator, num evento. Ficou muito famoso isso. E Denzel Washington, procurando depois o amigo Smith, falou para ele: olha, você cuidado, que são nos momentos de mais ênfase e sucesso que o diabo nos ataca. E aquilo eu lembrei no meu coração, depois de domingo à noite. À noite sonhei, tive um sonho e não, na segunda-feira eu achando que era apenas por causa dessa lembrança. Nesse sonho eu estava conversando com os amigos e passou alguém que eu não conhecia e em tom de ameaça falou comigo: cuidado. E algumas pessoas perguntaram, que estavam conversando comigo, se eu conhecia aquela pessoa. Eu disse que não e passou. Isso foi um sonho muito rápido. Eu acordei na segunda-feira lembrando desse sonho, mas passou batido. Na segunda-feira, eu e Titon conversando sobre uma bênção que Deus tinha colocado no coração dele. Nós entendemos que era o momento oportuno, mas isso acabou tendo um desconforto entre alguns irmãos. Nós preferimos então suspender essa ideia que tinha, entendendo, e aí a gente entendeu que podia ser, não que aquilo fosse algo, não era de Deus, mas sim que aquilo podia dar uma brecha para o inimigo nos atacar. E aí nós recuamos. Irmãos, na quarta-feira eu acordei então com uma enfermidade bem, já tinha me dado isso alguns quase 15 dias atrás. Eu fui socorrido, nosso irmão Reinaldo e Rosângela, me levaram ao hospital numa virose muito forte, de uma infecção intestinal, como eu nunca tinha sentido, dores terríveis. Eu, para ir ao hospital, eu tenho que estar muito, muito ruim. E na quarta-feira voltou esse mesmo sintoma, e foram dias muito, muito difíceis esses dias para mim. Era uma agenda muito apertada. Eu tinha dado minha palavra com o Coronel Márcio, que eu estaria no culto dos militares 2 quintas-feiras, uma quinta-feira em Ipatinga e outra quinta-feira em Coronel Fabriciano. Então, nessa quinta-feira, eu precisava estar em Coronel Fabriciano, num culto agendado com muitos meses de antecedência, um culto da Polícia Militar. Na sexta-feira, eu fui convidado pela Igreja Católica e pela PAC para falar no Congresso da Jornada de Libertação, ali na PAC, e sexta-feira à noite. E no sábado eu fui convidado para pregar no aniversário de 38 anos da Primeira Igreja Batista em Conceição de Ipanema, ontem. E hoje, o nosso domingo aqui em nossa igreja. Então, eram 4 dias de muita atividade e que nenhuma dessas eu poderia desmarcar, ainda que eu já tivesse desmarcado a nossa quarta do líder. Não desmarcada, a quarta do líder aconteceu, mas eu não pude estar presente. E eu não quis desmarcar essas agendas, entendendo que isso poderia dar uma brecha, de alguma forma, para o inimigo agir nas nossas vidas, no nosso ministério. E eu quero pensar nessa manhã com você sobre esse cuidado que a gente precisa ter com a visão espiritual. Porque nós tradicionais, nós ortodoxos, batistas, presbiterianos, congregacionais, nós que somos
de igrejas mais históricas, e principalmente nós batistas, que na década de 60 houve um siso na igreja, daí houve o rompimento e surgiu a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional, e a partir desse siso, nós batistas históricos, nós começamos a ter muita dificuldade para entender alguns movimentos espirituais, e nós paramos de falar muito sobre batalha espiritual, paramos de falar sobre visão espiritual, e nós muitas vezes focamos apenas nas questões normais. E eu queria pensar com você nessa manhã sobre esse tema, quando falta visão espiritual. Número 22, a partir do verso 21, olha aí na sua tradução. Enquanto você procura aí, eu quero fazer minhas palavras do meu mano, né? Alegria de ter meus sobrinhos conosco, Mateus, Lucas, e Lucas agora casado, né? Lucas agora com a nossa sobrinha Cássia. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. Números 22, a partir do verso 31, diz assim: Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor se pôs no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão então bateu nela para fazê-la voltar no caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito, entre 2 vinhas, com muro dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele, por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito, e não havia espaço para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela falou a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu mataria você agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: não sou jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se em rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: por que você bateu 3 vezes sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não falasse, não se afastasse, e a esta altura eu certamente o teria matado, mas ela eu teria poupado. E Balaão disse ao anjo do Senhor: eu pequei. Eu não percebi que estava parado no caminho para me impedir de prosseguir. Agora que eu estou fazendo te agrada, agora que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Ponto. Que o Senhor nosso Deus abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Irmãos, domingo passado eu falei de gafanhotice de manhã. Hoje eu quero falar de jumentice. E a história do profeta Balaão é muito interessante, porque possivelmente muitos não ouviram essa história. Imagina você que um jegue
você caminhando com ele, ele para em um determinado momento e começa a dialogar com você. Foi isso que aconteceu. Uma jumenta fêmea do jumento, que é um animal facilmente domesticável e muito comum no Nordeste brasileiro. Naquele momento ali, houve um fato sobrenatural com esse animal. Uma jumenta falou com um profeta de Deus, Balaão, e o inusitado é que Balaão também conversou com a jumenta como se fosse tudo normal. Se eu tivesse montado uma jumenta, ela falasse, ô pastor, para aí, eu pulava dela e vazava. Balaão conversa como se fosse natural. Parece até que os jumentos se entendem. Porque nesse momento era a história de Balaão. Balaão ali estava vivendo um momento de jumentice. Ainda que Balaão não era um jumento, era servo de Deus, era profeta de Deus, até reconhecido por todos, porque lemos no finalzinho 6 isso, mas ele vinha agindo com uma ignorância, errando toda hora como um jumento, teimoso como um jumento. Por exemplo, nos versos 4 e 5, conta de Balaque, o rei de Moabe, que era um povo inimigo de Israel. Esse rei de Balaque, ele queria contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Presta atenção no que estava acontecendo. Balaque queria contratar o profeta de Deus para usar uma profecia de maldição contra o próprio povo de Deus. E junto com a mensagem, Balaque mandou uma quantia em dinheiro para pagar a maldição. E aqui é um primeiro erro de Balaão, porque ele recebeu essa mensagem. O segundo erro de Balaão foi que ele viu o dinheiro e mandou um recado para Balaque, dizendo, eu vou pensar. Balaque faz uma proposta para ele, olha, eu estou te mandando um dinheiro aí, eu queria que você amaldiçoasse o seu povo. E quando ele recebe este recado, a resposta dele, você está aí no versículo 7, diz assim, fique aqui essa noite e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disse. Ele disse, eu vou pensar no que eu vou fazer. É óbvio que não tinha nem o que negociar. Balaão agiu estupidamente, e uma pessoa como esse, com esse comportamento, na gíria se diz que é um jumento. O que Balaão fez foi uma jumentice. Agora, de fato, aconteceu um sobrenatural, um alerta de Deus sobre o caminho errado que Balaão estava andando da sua vida de completa falta de visão espiritual. Que Balaão pegou a jumenta e foi em direção a fazer o que Balaque tinha proposto. Ei, meu irmão, tem um grande problema quando se perde a visão espiritual. Há um grande problema que eu e você podemos cair nele, quando nós perdemos a visão espiritual. Primeiro, a falta de visão espiritual leva a um descontrole emocional. Gente sem visão espiritual vive emocionalmente descontrolada. Balaão recebeu uma proposta financeira do rei Balaque para amaldiçoar Israel, o povo escolhido de Deus. Esse rei havia feito tudo o que podia e o que não podia para conseguir isso. Ele queria amaldiçoar o povo de Deus, e Balaão era muito bom nisso. O que Deus mandava abençoar, ficava abençoado. O que Deus mandava amaldiçoar, ficava amaldiçoado, e Balaque sabia disso. Balaque sabia que havia poder na palavra de Balaão. E ouvindo a proposta do rei, Balaão ficou cego espiritualmente. Balaão perdeu a noção das coisas e até foi consultar a Deus sobre o que pensava. Imagina só. Você acha que Deus iria permitir que o seu próprio povo fosse amaldiçoado? E amaldiçoado por um dos seus próprios profetas? Que jumentice de Balaão. E no versículo 12, Deus diz para ele, olha, não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. Entenda isso. É importante a gente lembrar que nós também somos o povo abençoado de Deus, e não há maldição sobre a sua vida. A Bíblia diz isso.
que não há feitiçaria que pegue na sua vida. Salmo 91 vai dizer que, portanto, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Então, nenhuma maldição vem sobre o crente fiel, a não ser com a permissão de Deus, e mesmo assim, claro, só se for para contribuir para o bem do crente, como diz Paulo em Romanos 8, 28. Então, a maior segurança que existe é a pessoa pertencer ao Senhor, que ela estará livre de qualquer maldição, qualquer bruxaria, qualquer feitiçaria. A maior segurança que existe da pessoa estar no meio do povo de Deus, no centro do povo de Deus. Mas Balaão, ele ficou completamente tapado das ideias, sem visão espiritual nenhuma. E Deus, vendo a completa falta de visão espiritual dele, e aí por fim nós lemos no verso 20 sobre a recomendação de que fizesse apenas o que Deus dissesse. Balaão não foi feliz. Aconteceu de um anjo de Deus se colocar no caminho para impedir que Balaão fosse. E Balaão estava cego espiritualmente, que não viu o anjo. Quem viu foi a jumenta, parecendo que a jumenta era mais espiritual do que... Irmão, imagina se seu pet, se seu cachorro é mais espiritual que você na sua casa. Você está entendendo o nível de espiritualidade? Que se você fala assim, pastor, lá em casa, quando chega alguém com meio pesado assim, meu cachorro fica até nervoso. Você está entendendo que seu cachorro talvez tenha mais espiritualidade que você? O negócio está ruim para você, se seu cachorro sente que o ambiente está mais pesado do que você sente. Diz a Bíblia que o jumento se assustou com o anjo e saiu do caminho. Balaão, então, se descontrolou, pegou uma vara e passou a bater com força no animal. Irmão, você se descontrola com frequência? Você se ira facilmente? Que Provérbios 14, 17 diz que quem se zanga facilmente faz coisas tolas. Vou repetir, Provérbios 14, 17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas. O descontrole emocional tem levado muitos à violência, a prejuízos financeiros, à separação conjugal e até mesmo à morte. Mas para o nosso descontrole emocional tem um remédio, e é o Espírito Santo que habita em nós, que nos dá domínio próprio. Por isso você deve buscar se encher do Espírito. Essa é a primeira lição que eu aprendo. A segunda lição, a falta de visão espiritual nos leva à ingratidão. A falta de visão espiritual nos leva à ingratidão. Se você olhar para o verso 30, nós lemos, então a jumenta disse a Balaão, por acaso não sou a sua jumenta em que você tem montado toda a vida? Será que eu tenho o costume de fazer isso com você? E aí ele mesmo reconhece, não, você nunca fez isso comigo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. Se você quiser fazer algo para alguém de bom, pensando em reconhecimento depois, não faça. Porque o ser humano é extremamente ingrato. Não faça esperando receber de volta aquilo que você fez. Porque ao olharmos para essa conversa da jumenta com o profeta, vemos que ela reclama da ingratidão de Balaão e do seu tratamento grosseiro e violento, fazendo com que ele se lembre dos serviços que ela lhe tem prestado ao longo da sua vida. Fala, eu nunca fiz isso. Eu não sempre fui uma jumenta boa para você, mas Balaão, cego espiritualmente, mantém o seu coração duro e ingrato. Ele está tão cego espiritualmente, tão tapado espiritualmente, que nem percebeu que era a jumenta que estava falando com ele. Irmão, tem pessoas que só sabem reclamar e nunca agradecem. É o que geralmente acontece com as pessoas cegas espiritualmente. Elas não enxergam as bênçãos, elas não enxergam os favores recebidos, por isso vivem reclamando de alguma coisa. E você conhece alguém assim? Ei,
uma vida equilibrada requer sacrifícios. Escolhas implicam renúncias e nós precisamos estar preparados para elas. Muitas vezes teremos que renunciar ao nosso socialmente aceito em prol de nossa saúde. Claro que se quisermos viver bem com os nossos próprios sentimentos, o ato de se doar já subentende que não há contrapartida nem desconto no imposto de renda. Gente que se doa para o outro com autenticidade deve fazer por prazer, não para ter uma rua com o seu nome, não para sair bem numa foto, não para receber um joinha, um like. É saber que faz isso porque tem o Espírito Santo de Deus em seu coração. Por isso que é hora, às vezes, de abrir mão do politicamente correto para fazer o mentalmente satisfatório. Por isso, cuide-se, cuide de você mesmo e quem sabe um dia você vai conseguir fazer pelos outros sem esperar que façam nada por você. Porque se você fizer, torno a repetir, de maneira didática, se você fizer algo esperando gratidão, você pode se frustrar. Há uma terceira e última coisa acerca da falta de visão. A falta de visão espiritual leva à morte. O profeta Balaão, ele escapou da morte pelo menos 3 vezes seguidas, e graças à visão da sua jumenta, porque ele mesmo não estava enxergando perigo, porque, entenda uma coisa, o anjo foi para matar Balaão. O anjo foi para matar ele. Balaão não conseguia ver o anjo do Senhor com a espada na mão, pronto para matá-lo. A jumenta viu e se desviou. Balaão não viu que estava sendo livrado da morte. E aqui tem um outro problema, porque às vezes a gente não vê que existem coisas que acontecem em nossa vida que Deus está nos livrando e a gente reclama daquilo. Um ônibus que a gente perde, um voo que a gente perde, chega atrasado em determinado lugar, um engarrafamento que a gente pega, e às vezes a gente reclama daquela situação, mas muitas vezes é Deus nos dando livramento. Balaão não viu isso. Na Bíblia nós encontramos o relato de muitas outras pessoas cegas espiritualmente, e até mesmo uma cidade inteira como Jerusalém, que não enxergou o Messias. Irmãos, a desobediência a Deus, que é o pecado, cega qualquer pessoa, levando essa pessoa à morte, não apenas a morte física, mas a morte espiritual. Balaão estava cego pelo pecado. Balaão estava atraído pelo dinheiro. E isso cegou espiritualmente. E quantas pessoas hoje são assim, que só tem tempo para correr atrás do dinheiro, dos bens, e se esquecem de Deus, estão cegas espiritualmente. E eu concluo, irmãos, pensando sobre jumentice, pensando de quando falta visão espiritual. Eu concluo lembrando você que Balaão era um profeta de Deus. Nós não estamos aqui falando de um ímpio. Nós não estamos falando aqui de alguém que não conhecia Deus, que não tinha intimidade com Deus, não, era um profeta. Mas as ofertas de Balaque, as ofertas do mundo, as ofertas de fora, pareceram mais vantajosas para ele, e aí ele perde essa visão espiritual. E com a perda da visão espiritual, Balaão se tornou emocionalmente descontrolado. Balaão se tornou ingrato com aqueles que faziam sempre o bem para ele. Balaão sofreu um risco de morte várias vezes, porque a falta de visão traz esse descontrole emocional, traz ingratidão e traz o risco de morte. Para não cairmos nesse erro, nós precisamos ser mais dependentes de Deus. Quem está com Deus, depende dEle,
Não tem maldição que consiga atingi-lo. Não tem feitiçaria que o alcance. Você viu o que Deus falou do seu povo? Deus disse: Balaão, você não poderá amaldiçoar esse povo, nem se quisesse, porque esse povo é um povo abençoado. Nem se quisesse. Irmãos, nem se a pessoa quiser te fazer mal, ela não pode, porque você é abençoado pelo Senhor. Nem se a pessoa quiser, praga alguma chegará na sua tenda. Mas para isso, precisamos abrir a nossa visão espiritual. Para isso, nós precisamos ter integridade com Deus. E precisamos pedir ao Senhor: Senhor, renova a nossa mente, aviva o nosso espírito, desça fogo do céu, para que a gente possa enxergar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.